Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Estamos começando mais um dia conectados com Deus, nossa fé, nossa comunhão, nossa esperança, aqui reunidos para receber uma palavra que vai abençoar a nossa vida e vai encher o nosso coração de graça, de temor a Deus, de humildade, de sabedoria, de inteligência, de prudência, né? Então eu quero convidar você nesse momento a compartilhar o link desta live, o link desse encontro para alguém que precisa ouvir a palavra que nós vamos compartilhar essa manhã, uma palavra de bênçãos para sua vida, que nós vamos meditar sobre quando Deus nos refaz, quando Deus nos quebra, nos diminui, reduzindo a pó para nos refazer, né? Sabemos que, biblicamente falando, há muito respaldo sobre essa questão de sermos barro, como barro na mão de um oleiro, moldando ali, modulando esse barro para que ele se torne um lindo vaso. E é sobre essa palavra que nós vamos falar essa manhã, que está em Jeremias 18, e nós vamos entender em qual momento da nossa vida, em qual fase dessa questão de ser barro, ser vaso na mão de Deus, em que momento nós estamos, em que momento você está. Eu estou na fase da minha vida que eu já passei por uma grande quebra, por uma grande trituração de Deus, assim, como ele mesmo fala para Jeremias aqui 18. No início do texto, ele pede que Jeremias desça lá à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro seria o mesmo que ir na casa de um carpinteiro, ir na marcenaria do carpinteiro, ou algo nesse sentido, ali no estúdio, no local onde o oleiro trabalha com a sua mesa ali. Nós vamos ler já aqui, ali aquela mesa giratória, fazendo ali, como é que fala, meu Deus, agora fugi a palavra, fazendo ali a modulação do vaso, né? E a Bíblia vem falar já no versículo 1 aqui, quando Jeremias chega lá, ele se depara com o oleiro ali preparando o barro, né, moldando e fazendo o vaso. E que o vaso se desfaz na mão do oleiro ali. Nós vamos ler agora. E a grande lição que Deus quer transmitir para Jeremias, ele não quer transmitir uma lição só audível. E aí vem aquela palavra que eu sempre estou compartilhando com você aqui, que também está no livro de Jó, que é o que? Deus fala o tempo todo. Os homens é que não ouvem, mas Deus fala. Ou seja, Deus não fala só audivelmente. Deus fala muito por metáforas, né? O que Jesus utilizou muito, parábolas. Deus fala muito também de forma visual, né? Deus, ele quis transmitir para Jeremias uma mensagem não só audível, mas uma mensagem visual também. Isso acontece muito com a gente quando a gente está com a sensibilidade. Por isso que quando eu estou orando por você aqui no nosso Bom Dia com Propósito, eu estou sempre falando: Deus, põe sensibilidade nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, para que a gente ouça a tua voz, para que a gente vislumbre, a gente enxergue, a gente interprete os teus sinais. Porque às vezes num cachorrinho que você vai fazer um carinho, né, num animal de estimação, um gato, num passarinho que pousa ali na sua janela, Deus, ele tem uma mensagem para te entregar ali naquele momento, a depender do que você está pensando, que você está em conexão com Deus. Deus, ele vem assim nessa sutileza, nessa leveza, nessa calmaria que representa o Espírito Santo. Então, mas essa palavra que nós vamos aprender essa manhã não está falando necessariamente dessa calmaria, né? Eu quis enfatizar que a forma como que Deus deu essa revelação para Jeremias, né? E que nos serve de alerta aí, cuidado, quando Deus, ele quer te dar uma revelação para você sobre algum momento da sua vida, sobre um despertamento, sobre algo que você deve fazer, deve aplicar, deve pôr em prática, tá bom? Então nós vamos ler a partir do versículo 1, que vai dizer, Jeremias 18:1, na casa do oleiro. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, que disse: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Olha a mesa aqui giratória, né? É a roda do oleiro ali. E quando Jeremias viu o oleiro trabalhando com a roda, o que aconteceu? Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Fazendo uma pausa aqui para refletir sobre o que a gente acabou de ler, pare e observe. O vaso não tem vontade própria. O vaso não tem escolha sobre qual forma ele vai tomar. Se ele vai ser muito longo, se ele vai ser muito largo, se ele vai ser estreitinho. Ele não tem essa opção. Ele simplesmente está entregue nas mãos do oleiro. E quem vai decidir a forma desse vaso é o oleiro. O oleiro que vai tomar toda a decisão. O oleiro pode escolher desmanchar,
reduzir ao barro de novo, aquele amontoado de pó, de barro ali, e vir a fazer de novo, modular de outra maneira. Isso nos deixa uma reflexão muito profunda, isso me deixa uma reflexão muito profunda, que eu estava aqui lembrando. Todas as fases da minha vida, agora mais recente, há quase 2 anos, pouco mais de 1 ano e meio, foi a fase foi o estopim da minha vida, foi a fase onde realmente eu me vi entregue nas mãos do oleiro e ele me refazendo do absoluto zero, do absoluto barro, sabe? Eu entendo que, como uma metáfora, todas as manhãs, quando nós acordamos, é uma nova oportunidade de sermos refeitos por Deus. Mas esse refeito de todas as manhãs, ao longo da vida, é um reparo que eu percebo que Deus faz na gente. Às vezes, algum detalhe que Deus vai ajustando, vai nos amadurecendo, vai moldando no nosso coração. Mas grandes mudanças, elas têm data marcada ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Se eu estou falando aqui com um público que tem mais de 50 anos, eu tenho certeza que você há de concordar comigo com mais facilidade do que aquele público menor, de 20 anos, por exemplo. Por quê? Porque você já viveu várias fases da sua vida e você entendeu que você teve uma fase de muita imaturidade, provavelmente. Você teve uma fase de muita dificuldade numa determinada área da sua vida, também em razão da imaturidade, afetando direta ou indiretamente. E você entendeu que em cada fase é como se Deus te apertasse, Deus te pressionasse, né? Essa pressão que vem das mãos do próprio oleiro. E quando você passou por esse período, passou por esse obstáculo, por esse desafio natural, né? Que Deus ele permite que a gente passe, você se sentiu um novo ser. Poxa, eu sou uma nova pessoa. Depois que eu passei por aquela humilhação, aquele problema, aquela dificuldade, aquela crise, depois que eu passei por aquilo, parece que eu nasci de novo. Mas essa é a verdadeira sensação. Porque esse renascimento, ele não é só espiritual, ele é também, muitas vezes, emocional, a depender do que você viveu. O quanto você cresceu, o quanto você evoluiu com esse obstáculo, né? Com esse desafio, com essa perseguição, com o que quer que seja que você tenha enfrentado. Então, a palavra até aqui, né, onde a gente leu, para o seu coração, para você meditar no seguinte: será que eu estou totalmente entregue nas mãos do oleiro? Será que eu estou totalmente entregue? Ou estou me recusando a me entregar? Ou estou relutando, querendo opinar também nos moldes, naquilo que ele vai fazer de mim? Às vezes eu não quero ser um vaso de decoração, quero ser um vaso de luxo numa loja milionária. Eu estou querendo palpitar, eu estou querendo opinar ali. Estou esquecendo que eu sou apenas barro na mão do oleiro. Tá? Isso vale para aquelas pessoas que têm um comportamento controlador, em razão de um passado doloroso, em razão de uma infância de muita dificuldade, de muito trauma, de muita rejeição, né, de muito abandono. E essa criança que cresceu agora se tornou um adulto que quer estar sempre no controle da situação e tem dificuldade de dizer: pai, faça-se a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É muito lindo a frase, uma frase bíblica, é muito lindo a gente dizer isso da boca para fora, mas é muito desafiador a gente viver isso. Então se pergunta agora, nessa manhã, nesse momento me assistindo, repita comigo: será que eu estou me entregando completamente nas mãos do oleiro? Entendeu? Faça essa pergunta, faça essa reflexão: será que eu estou me entregando por completo na mão do oleiro? Ou estou relutando? Ou estou tentando opinar nesse projeto novo que ele tem na minha vida? Ou eu estou tentando não aceitar que ele me refaça? Eu estou tentando permanecer os meus cacos, os meus pedaços, mesmo ficando um pedaço torto para cá, um defeito, uma fissura para lá, e eu estou tentando caminhar com toda essa dificuldade, com essa deficiência, com essa fissura, com essa rachadura. E ele tá lá tentando me refazer, e eu tentando impedir ele que me refaça. Pare e observe se isso está acontecendo com você. Vamos continuar a leitura. Versículo 6. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Uma pergunta. Em seguida, ele diz: como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Gente, é muito lindo quando a gente medita no texto de Jeremias, sempre imaginando, como um barro na mão do oleiro, como um vaso na mão do oleiro, Deus ele vai te refazer, Deus ele vai... É comum, né? Nós temos essa interpretação textual só nesse primeiro bloco do capítulo 18. Mas eu não posso ser leviano, negligente, dizer para você que é suficiente isso aqui.
sabe? Eu não posso me atentar somente para esse primeiro bloco do capítulo 18. Porque o capítulo 18 ele é bem extenso, é bem longo. Ele vai até o versículo 23, que nós não vamos ler tudo, é claro. Mas fica aqui de lição para você ler versículo por versículo. E você vai ver o que vem acontecendo a posteriori. Ou seja, em seguida, o que Jeremias vem aqui no seu diálogo com Deus. Depois que Deus fala isso, olha, Deus está dizendo, por acaso, sendo vocês como barro, um vaso na minha mão, assim como o barro é na mão do oleiro, se eu decretar ruína, a destruição de uma nação, e esta nação demonstrar arrependimento, se converter da sua perversidade, né, se humilhar, eu não mudarei de ideia? Ele está perguntando, ele faz essa pergunta. Ou seja, porque ele é Deus longânimo. No livro de Jonas, se você for ler a partir do capítulo 3, capítulo 4, você vai ver um diálogo entre Jonas e Deus, no qual Jonas, o profeta fujão, que a gente vive chamando de profeta fujão, mas na verdade ele era um profeta de um pouco coração duro, um profeta vingativo, porque o que Jonas queria era vingança, ele não queria a misericórdia de Deus sobre aquela nação. Jonas começa a discutir com Deus e diz, olha, Senhor, eu saí da minha cidade para vir para essa cidade, alertar que o Senhor ia destruir esse povo. Aí esse povo pega e entra em jejum e oração, todo mundo junto, num só clamor. Aí o Senhor vai lá e ouve a oração deles e não vai mais destruir eles. É isso mesmo que eu tô entendendo. Esse povo é um bando de sanguinário, assassino. E entre outras palavras, nesse sentido, foi o diálogo de Jonas com Deus. Mas o que ele está dizendo eu quero vingança, eu quero que a tua mão se estenda sobre eles com muita destruição, com muita devastação, castigando por todo aquele mal que eles fizeram. Mas a misericórdia de Deus, a graça abundante do Senhor, que não adveio sobre as nações do mundo todo, sobre a terra, só a partir da chegada de Jesus, mas a graça que vem, como é que se diz? A graça que já vem manifestada nas Escrituras desde os princípios, desde Gênesis, essa graça que Deus está bem mostrando ali para Jonas. Jonas, eu não posso destruir uma cidade inteira, aqui tem mulheres, aqui tem crianças, eu não posso. Se eles se humilharam, Jonas, observe, você veio e trouxe uma mensagem de juízo, isso tocou o coração deles, eles rasgaram o coração e se derramaram na minha presença. Seria injusto se eu não lhes desse uma chance. É isso que Deus quis dizer para Jonas. E voltando aqui para Jeremias 18, o que está acontecendo aqui, que nós acabamos de ler exatamente sobre isso. Deus está dizendo, essa palavra que eu trago para vocês, através do profeta Jeremias, é uma palavra de juízo, uma palavra de condenação. Inclusive, se você tiver aí com a disposição para ler ainda o capítulo 19, leia o 18 e já leia em seguida o 19, que é curto, são 15 versículos. E você vai perceber que tem mais uma ordenança de Deus, além dessa ordenança de descer a casa do oleiro. Deus agora está dizendo para ele que vá ali até os sacerdotes, até os falsos profetas ali que falavam em nome de Deus, mas não era Deus que estava falando através da vida deles. Deus manda que Jeremias vá até lá com um vaso de barro e leve eles até um determinado monte e vá ali mostrando para essas pessoas, para esses sacerdotes, para as pessoas que não estavam temendo a Deus, que o juízo de Deus viria sobre aquele povo, num momento em que eles não estivessem esperando, num momento em que eles achassem que as palavras ditas por Jeremias não se cumpririam. Tanto é que no capítulo 18, a parte final aqui do capítulo 18, o próprio Jeremias vem pedindo a Deus que não perdoe os crimes deles, que o livre, né, livre ele enquanto profeta, mensageiro da verdade, livre ele dessa perseguição, dessa afronta, desse desejo sanguinário desse povo de matar Jeremias, de impedir Jeremias de propagar a mensagem da verdade, porque no fundo eles sabiam que Jeremias estava certo, eles só se recusavam a ouvir. E o que isso tem a ver com tudo aquilo que nós estamos falando essa manhã, na verdade, com o assunto central dessa manhã, que é quando Deus nos refaz. É porque para que Deus nos refaça, para que esse momento chegue na nossa vida, para que se concretize de fato, o nosso coração precisa se abrir para Ele. Deus não vai invadir o coração de ninguém, não vai sair rasgando corações e decretando que Ele vai entrar ali ou vai ou racha. Não é dessa maneira que funciona com Deus. Deus, Ele precisa da nossa permissão para que Ele entre no nosso coração e faça morada. É assim que funciona. Deus é respeitoso, zeloso e muito educado. Então, assim, para que essa palavra de Jeremias 18, de o vaso na mão do oleiro, se aplique na nossa vida como um juízo de decreto de peso, de justiça da parte de Deus, mas que ela se aplique na nossa vida como a benevolência, a misericórdia, a graça de Deus, a gente precisa entender de fato esse versículo 8, que vem dizer, olha, se eu mandar destruir uma cidade, se eu mandar ali adverti-vos, despedaçar, arruinar uma nação, e esta nação vir a se humilhar, eu cancelo, eu perdoo, eu me arrependo daquilo que eu prometi, daquilo que eu havia planejado.
Então, para nós alcançarmos esse arrependimento da parte de Deus, de uma palavra de juízo, muitas vezes a gente fica relutando com o nosso próprio defeito, sabendo que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa dar um passo para trás, para depois dar 2 passos para frente, no sentido de humilhação, se ajoelhar, no sentido não só físico, mas com a alma se derramar diante de Deus. E quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa, mas a gente se recusa, a gente reluta para não fazer isso, nós só estamos adiando esse processo de ser refeito na mão do oleiro, entendeu? Ali, ó, você já deve ter assistido algum tipo de vídeo, visto algum filme. Quando o oleiro está moldando o vaso, ali na roda, ele está o tempo todo com as 2 mãos bem apoiadas, 2 mãos bem centralizadas ali, bem fixadas para poder trazer o molde ideal ali através dos seus dedos. Agora imagine que esse vaso tomasse vida, tivesse ali algum tipo de mão, de braço, e esse vaso começa a se lutar com a mão do oleiro. Começa a se espetar, a furar, a beliscar, a queimar, a cutucar de alguma forma. O oleiro não ia conseguir fazer o seu trabalho com tanta maestria, porque é no deslizar da mão do oleiro, naquele barro, é que o vaso vai tomando forma. Perceba, é na entrega total da matéria, barro, que o oleiro consegue fazer uma excelente obra de arte. Agora imagine que esse barro tivesse vida aqui e começasse a lutar, espetar e machucar o oleiro. Ele não ia conseguir nem apoiar suas mãos. Ele não ia, mesmo tentando de longe, com cuidado, ou usando alguma outra ferramenta, ia ser muito difícil. Ou seja, o oleiro desistiria, ele não ia nem tentar. Ele ia dizer, não vale a pena, esse vaso não quer ser moldado, ele não quer ser transformado, ele não quer ser refeito. Fica a reflexão para a sua vida nessa manhã. Você quer realmente ser refeito? Então, abra o seu coração. Você sabe do que você tem que se arrepender. Se há endurecimento no seu coração, se você está com mágoa, com ressentimento, com dificuldade, é um processo, é desafiador. Liberar o perdão para alguém que nos fez mal é muito desafiador. Não estou aqui dizendo mentiras para você ou falsas ilusões de que não é fácil. É super fácil, é só você fazer isso e sempre liberar da boca para fora. Não é. É uma construção que começa daqui dentro, uma desconstrução, aliás, da mágoa e do ressentimento. E você precisa reconhecer de que só com a graça, o favor e a misericórdia, a ajuda de Deus que você vai conseguir. Comigo foi assim. Quando o oleiro me encontrou, quando ele viu que esse vaso estava todo deformado, precisava ser refeito, ser reduzido a barro de novo, amontoado de barro. Então, foi um encontro, assim, por completo, que foi juntado, foi unido o meu coração aberto para que ele viesse, para que ele entrasse. Eu dei essa permissão para ele e ele foi refazendo, e foi um processo longo e doloroso, que deu origem ao livro Raiz de Amargura. Se você não conhece ainda, esse é o meu livro. Com a graça do Senhor Deus, lancei ele este ano. Ele está disponível na Shopee. Você pode me chamar no Instagram. Tem link na minha bio do Instagram para você adquirir o seu, tá? Você vai amar conhecer a mensagem central desse livro, que é como romper ciclos geracionais e curar feridas emocionais. Essa era a mensagem para você nessa manhã. Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo, por favor. Passou por aqui, recebeu essa mensagem? Clica aqui no like para o YouTube entender a relevância desse vídeo. Tá bom? A relevância desse ensinamento, né? Vamos orar pela sua vida? Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, teu Filho, mais uma vez nos reunimos na nossa fé, na nossa comunhão, dando graças, Senhor, por mais uma bênção de receber essa palavra dessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós abrimos o nosso coração para o Senhor nos refazer quantas vezes o Senhor quiser. Deus, como barro na mão do oleiro, assim somos nós nas tuas mãos, e assim é assim como nós nos colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, faz o teu querer, cumpra-se a tua vontade na nossa vida, mesmo que a gente não entenda muitas vezes, não perceba, não compreenda o que está acontecendo à nossa volta, o porquê de tantos desafios, de tantas perseguições, o porquê de tantas batalhas, de tantas pelejas, mas nós confiamos que o Senhor é nosso Redentor, e o nosso Redentor vivo está, e vai nos socorrer, e vai nos resgatar todos os dias. Pai, nos dê uma semana abençoada, nos cobre com teu manto sagrado, abençoa a casa e a família dessa pessoa que me ouve, aonde ela estiver, que a sua casa seja guardada, seja protegida, seja livrada, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essa vida, que a oração, o pedido, a necessidade particular dessa pessoa seja atendida, seja ouvida e respondida pelo Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa manhã e te damos graça. Amém. Amém, meus queridos?
você que orou comigo com fé, seja duplamente abençoado. Eu vou esperar você aqui, é claro, amanhã, às 7h01 da manhã. Um beijo e até lá.